Esse vídeo é a continuação da demonstração do projeto de TCC desenvolvido para o curso de Sistemas de Informação. Esse projeto se trata do Docflow. Como eu mostrei anteriormente, eu fiz um upload e o processamento de um edital. Esse fluxo que eu vou mostrar agora seria o fluxo principal, acredito eu, que ele acontece pós-processamento de um edital, onde o usuário vai conseguir fazer perguntas, e tirar as dúvidas dele sobre esse edital que foi processado. Tá aparecendo esses dois editais aqui, que são os que tem mesmo no sistema, e os dois são processados, então eles vão aparecer aqui. A gente mantém um histórico de chat também, então as últimas conversas que eu tive sobre os outros editais vão ficar salvos aqui para o meu usuário especificamente. Mas já que a gente fez o upload daquele edital, vamos perguntar aqui. É, perguntar quais documentos são necessários para a matrícula. Beleza. A IA vai pensar um pouquinho, porque o que está acontecendo aqui por baixo dos panos? A gente está, baseado na pergunta do usuário, recuperando as partes mais relevantes desse edital e mandando isso para uma LLM. A LLM que a gente escolheu usar aqui foi o DeepSeek R1, de 8 bilhões de parâmetros. É uma LLM bem pequena mesmo, como eu falei naquela questão de democratização, de várias pessoas conseguirem usar isso aqui não for algo caro de rodar. Esse meu PC que eu estou usando aqui, eu acho que eu já comentei, ele é bem defasado e mesmo assim ele consegue rodar e dá para ver que a resposta veio até bem rápida. Como eu falei, esse modelo ele tem só 8 bilhões de parâmetros, sendo que o DeepSeek que a gente usa na web, normalmente no dia a dia, ele tem trilhões de parâmetros. Então é um modelo bem reduzido, mas que consegue suprir o nosso caso aqui, porque a gente está fazendo muitas otimizações para isso conseguir rodar num PC, num computador mais barato, computador que não seja tão atual, que não tenha uma placa de vídeo tão potente. Como vocês viram, não demorou muito, eu já recebi uma resposta aqui, de acordo com o edital, os documentos necessários para a matrícula são esses. Uma coisa que a gente pensou aqui também sempre com essa ideia de otimização desse sistema foi o cache semântico. Então, eu vou fazer a mesma pergunta, só que de uma forma diferente. Vocês vão entender. Eu vou perguntar, por exemplo, quais são os documentos exigidos pela, ma pela matrícula. Essa pergunta e a pergunta de cima são diferentes, mas a resposta que a gente quer com essas duas perguntas são as mesmas para esse edital aqui. A pergunta está sendo feita de forma semanticamente diferente, só que é a mesma pergunta no final. Eu quero saber quais documentos eu preciso para me matricular. Então, se eu enviar aqui, a gente dá para ver que a resposta ela vem imediatamente, é, porque a gente tem todo um processamento aqui também de cache semântico. Então, a gente pega essa pergunta do usuário e verifica se essa pergunta já não foi feita para esse edital. Se foi feita, a gente retorna essa pergunta. Então, acho que é isso. Só para testar mais uma vez aqui, eu posso fazer essa pergunta de outra forma, diferente mais ainda. Então, por exemplo, quais arquivos quais arquivos ou documentos são obrigatórios para a matrícula? Então, se eu perguntar isso, a resposta também vem imediatamente. Beleza, eu queria mostrar também esse sistema aqui funcionando no modo usuário comum, porque como eu falei no último vídeo, eu estou usando o modo admin, então eu tenho acesso aos editais, às instituições, às configurações aqui, coisa que os usuários comuns não têm. Então eu saí do sistema, desloguei, eu vou logar com esse outro usuário aqui, que eu sei que o tipo dele é um usuário comum, não é admin. Beleza, eu já fui redirecionado aqui para o app.chat, não tem aquela barra lateral mais, mostrando as partes de admin. E se eu tentar aqui, por exemplo, ir para outra página, tipo barra editais, eu não vou conseguir. Tem um mecanismo aqui que não vai deixar a gente fazer isso. Esse mecanismo não está só no front-end, ele está no back-end também, porque, como eu falei, a gente está usando a autenticação JWT aqui. Então, quando o token JWT é criado, ele é assinado com a role, que seria a permissão daquele usuário, o tipo daquele usuário. Nesse caso, a gente tem admin e user, que seria o tipo super usuário e o tipo normal de usuário. Mas é isso. Voltando aqui, esse usuário ainda não fez nenhuma pergunta sobre esse edital. Eu posso fazer uma pergunta, inclusive vou fazer uma pergunta que eu já fiz antes. Vou perguntar quais documentos são necessários para a matrícula. Vocês viram que a resposta veio imediatamente já, porque essa pergunta estava no cache para esse edital aqui, o cache semântico. Então não tem necessidade da gente é,
fazer todo o processamento de IA e chamar LLM e esse tipo de coisa, já que a gente já sabe qual é a resposta para aquela pergunta, então a gente consegue reaproveitar aqui. E por último eu vou fazer uma pergunta diferente dessas, só para ver a LLM funcionando de novo. Por exemplo, como funcionam as cotas para quem cursou o ensino médio em escolas públicas. E aí a IA vai pensar mais um pouco agora, porque essa pergunta nunca foi feita para esse edital. Como eu falei, né, vai pegar as partes mais relevantes do edital, baseado nessa pergunta, vai mandar para um LLM com um promptzinho que tem já as regras de resposta, eh, o contexto, as partes mais relevantes do edital e a pergunta do usuário. E aqui já está me retornando. Eu perguntei como funcionam as cotas para quem estudou o ensino médio em escolas públicas, e aí ele recuperou essa parte do edital e está me mostrando aqui de uma forma mais amigável. Eu não tenho que abrir esse edital especificamente para retirar essa informação. Eu acredito que seja isso.